Senhor Jesus Cristo, pessoal, que é o Gleice novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Levítico, capítulo 5, o sacrifício pelos pecados ocultos, versículo 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de quem for testemunha, seja o que ouviu ou que eu soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Versículo 2. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Versículo 3. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Versículo 4. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus beiços, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, ele for oculto e eu souber depois, culpado será numa dessas coisas. Versículo 5. Será, pois, que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou? Versículo 6. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou? Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Versículo 7. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então trará expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. Versículo 8. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado. E com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. Versículo 9. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que subejar aquele sangue espremir-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. Versículo 10. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim a sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou, e lhe será perdoado. Versículo 11. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. Versículo 12. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho, cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Versículo 13. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, ele será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares, o sacrifício pelo sacrilégio. Versículo 14. E falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 15, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em círculos de prata, segundo o círculo do santuário para expiação da culpa. Versículo 16. Assim restituirá
o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda mais acrescentará ao seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e se lhe há perdoado o pecado, o sacrifício pelos pecados de ignorância. Versículo 17. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. Versículo 18. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Versículo 19. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Mais um fim da leitura bíblica. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, dê seu like, se inscreva, deixe seus comentários. Aqui é a palavra do Senhor em Levítico. Está o Senhor novamente falando com Moisés e seu povo sobre os sacrifícios do pecado oculto, sobre os sacrifícios pelo sacrilégio e o sacrifício pelos pecados da ignorância, a qual era feita uma expiação, a qual eu ia pegar um carneiro ou um cordeiro para estar fazendo um sacrifício e perdoando os pecados das pessoas. Isso aqui é uma simbologia do que Jesus fez. Ele, como um cordeiro mudo, morreu pelos nossos pecados, derramando seu sangue inocente, sangue de ser humano, puro, sem pecado, sem mistura, para que nós hoje tenhamos a chance de ter a intimidade com o Senhor, de ter a salvação, a esperança. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.